eu já tô mandando para lá. Põe um óculos limpo aqui. Bom, já estamos aí, ao vivo, nas redes sociais, no Dia da Gastronomia Mineira, né? Dia 5 de julho, é o dia da nossa gastronomia mineira. Nós temos que comemorar isso com muitos cheiros e gostos, né? Nossa comida é recheada de cheiros e gostos. Eu gostaria aqui de fazer uma apresentação das pessoas que vão estar. A gente tem o professor José Newton, que é historiador, professor do Departamento de História da UFMG, estudioso e pesquisador da história da alimentação e da história de Minas Gerais, setecentista e oitocentista. É uma das maiores autoridades da história da gastronomia que a gente tem aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, vamos poder dizer. A Juliana Duarte, minha querida ex-aluna, hoje comandando a Cozinha Santo Antônio, com uma cozinha de raiz maravilhosa, super bacana, chefe de cozinha, historiadora também, pesquisadora de História da Gastronomia Mineira, mestranda no Departamento de História da UFMG, aluna do professor Zé Newton, com certeza, né? E orientando. Nós temos o Vitório Freitas, que é diretor regional da Grande BH, com vários municípios aí, que cuida, né, da Emater lá, junto com os extensionistas, uma coisa assim, um trabalho espetacular, que tem tudo a ver com a nossa gastronomia. E eu aproveito para deixar a palavra agora os nossos dois grandes colegas, que é o Fabiano Zica, né? Zica é advogado, professor, mestrado, empreendedor, entusiasta da gastronomia mineira, sempre foi. É o nosso presidente do Instituto, Eduardo Frieiro, o qual vai fazer um pronunciamento. Em seguida, a gente chama o doutor Gustavo também, Laterce, que é o presidente da Emater, que comanda essa instituição nacional, né? Vamos falar assim, porque a Emater está no Brasil todo, né? Mas que assim, né, literalmente, né, já que trabalha com a terra, doutor Gustavo, é um trabalho de formiguinha maravilhoso, que faz assim, trazer o que a gente tem de melhor da agricultura familiar, dos produtos, né, agroecológicos para dentro dos nossos restaurantes, das nossas mesas. E aí a gente vai ter uma fala dele também. Doutor Fabiano Zica, por favor, dê a honra da casa, bem-vindo aí à nossa live do Dia da Gastronomia Mineira. Já é a 6ª Semana da Gastronomia Mineira, né, que a gente já organiza através do Instituto Eduardo Frieiro, e vai ser um dia muito legal, recheado de muitas atrações. Bom dia. Que bom que a gente pode comemorar sempre, né? A gente não pode perder os motivos pelos quais a gente existe, tanto enquanto instituição, quanto cada um enquanto indivíduo. A gastronomia, eu sempre digo que ela acontece nas nossas cozinhas, nos nossos micro-ondas, muitas vezes, no requentado, no fogão a lenha, e sempre, principalmente para nós mineiros, remete a muito afeto, né? Há muito calor humano, há muita coisa de lugar. E, infelizmente, nós passamos por um momento que não nos permite estarmos juntos, nós não iremos almoçar juntos a doce culinária da Juliana, nós não poderemos nos aproveitar de tantas outras. E, para iniciar, Punhati, eu não posso me furtar de deixar aqui a minha palavra de solidariedade, porque a gente sabe que nós vamos passar por alguns momentos, só Deus sabe quanto tempo nós vamos demorar para sair dessa situação, mas que o Instituto Eduardo Frieiro vai fazer o possível para ajudar, que quando a gente puder retomar, a gente vai retomar o mais breve possível. Seja bem-vindo, você que nos assiste. Agradeço imensamente a disponibilidade dos que aqui estão, principalmente ao nosso querido professor. É uma honra estar com o senhor aqui, que é o legado de Eduardo Frieiro, que dá nome ao Instituto e que deu origem ao Dia da Gastronomia Mineira através de seu legado histórico, uma vez que a ciência também acompanha
o que a gente tem de gastronomia mineira. Muito obrigado à participação de todos e vamos de história hoje pela manhã. Muito obrigado. Bom, doutor Gustavo Laterre, por favor, faça as honras da casa, dessa instituição que, para mim, sempre foi, desde então, desde quando eu me entendo como um cozinheiro, há uns 35 anos atrás, eu venho acompanhando esse trabalho fantástico que a Emater faz, e o senhor hoje na direção, por favor, fique à vontade. Perfeito, Edson. Primeiramente, bom dia a todos e a todas que estão participando conosco dessa live. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, marcando presença e comemorando esse Dia da Gastronomia. Queria cumprimentar nosso amigo Edson Puyatti, agradecer o convite para participar desse momento. Obrigado, Edson. Sempre um grande amigo, né, e atencioso aqui com as agendas da Emater, parceiro de longa data. Cumprimentar também a Juliana, nossa parceira, Fabiano Zica, presidente do Instituto, Eduardo Frieiro, professor José Newton, né, da UFMG, satisfação conhecê-lo, professor. A gente queria convidá-los a conhecer lá a sede da Emater, para a gente tomar um café, tão logo essa pandemia acabe, né? Tenho certeza que dias melhores virão. Cumprimentar o nosso colega da Emater, né, Vitório, que está aqui presente conosco. Bom, a Emater, ela vai completar em dezembro desse ano 72 anos de história. Então, a Emater de Minas Gerais foi pioneira no serviço de assistência técnica e extensão rural no Brasil. A partir aqui de Minas, outros estados, outras Ematers foram criadas, né, ao longo da história. Então, a gente tem um orgulho muito grande, né, de comemorar esses 72 anos com um trabalho profícuo, né, junto aos municípios, junto aos produtores, junto a toda a comunidade, junto aos parceiros, como vocês, né? Então, a gente tem essa identidade, né, de estar construindo soluções, né? O trabalho da Emater, a gente procura focar em dois eixos principais. Primeiro, falando da nossa missão, né, que é promover o desenvolvimento sustentável por meio da assistência técnica e extensão rural, assegurando a melhoria de vida da sociedade mineira. Então, uma missão muito nobre, importante, e faz jus a esse momento aqui do trabalho com a gastronomia. Então, os dois eixos que nós trabalhamos está alicerçado no compartilhamento de conhecimento. Então, tudo aquilo que a academia, que a pesquisa desenvolve e valida, a Emater tem essa missão de compartilhar esse conhecimento, mas também aproveitando, né, o conhecimento daquela família rural. Então, o conhecimento da família rural, mais o conhecimento que foi gerado aí pela ciência, a gente junta esses dois saberes e constrói a solução para aquela família rural, para que ela tenha uma melhoria de vida, melhoria de qualidade de vida, de renda, enfim, que promova o desenvolvimento. E o outro eixo do nosso trabalho é executar políticas públicas, que tem a ver com as mais diversas gamas de ações, das mais diversas atividades que a gente possa levar a oportunidade para as pessoas, para que as pessoas possam melhorar de vida. Então, os dois eixos básicos do nosso trabalho, que eu queria, assim, relembrar, Edson, se me permite, porque isso é importante, a gente está sempre esclarecendo isso para as pessoas, né? A Emater está presente em 793 municípios, temos 32 unidades regionais, temos uma parceria forte com os municípios, com as prefeituras, para poder promover esse programa, né, de assistência técnica e extensão rural. Eu queria dizer, assim, que essa data do Dia da Gastronomia, né, mineira, dia 5 de julho, é uma data marcante, emblemática, né, para todos nós, que faz jus a essa homenagem e esse reconhecimento a todas as pessoas que trabalham com a gastronomia. Desde lá os produtores rurais, que produzem o alimento na agricultura familiar, os pequenos, os médios, os grandes produtores,
todos aqueles que trabalham, e passando, né? Passando pelo comércio de alimentos, passando pelas as cozinhas das famílias mineiras e chegando aos restaurantes. Então, é toda uma cadeia produtiva muito vasta, rica, diversificada, e a gastronomia tem essa nobre missão, né, de promover a nossa cultura, promover a nossa tradição. E gastronomia é tradição, é cultura, é renda, é economia. Então, isso tudo é importante a gente ressaltar, que a gastronomia faz parte dessa cadeia produtiva da agropecuária, da agroindústria, está lá junto conosco, construindo essas oportunidades para as pessoas e também ofertando essa vasta culinária que a cozinha mineira tem construída ao longo da sua história, né? Eu queria ressaltar essa importância da gastronomia no nosso dia a dia, né? De todas as famílias, de toda a comunidade. A título de informação, Minas Gerais se destaca na questão da diversidade de produtos agrícolas. Tem um estudo aqui do IBGE, para vocês terem uma ideia, de 63 produtos agrícolas pesquisados, Minas Gerais possui 50, que é o estado que tem mais diversidade de produtos agrícolas do Brasil. Então, isso conjuga tudo isso que favorece esse trabalho com a gastronomia, essa diversidade de oferta de alimentos, de qualidade, de produtos saudáveis que são desenvolvidos e produzidos, e os pratos, a culinária que são criadas, né, por todos vocês, por todas as famílias. Então, é importante a gente lembrar esses números que comprova, né, esse pioneirismo, essa tradição de Minas Gerais no trabalho com gastronomia. E, assim, a gente queria também lembrar, nesse trabalho da Emater, de Minas Gerais, Puyat, que nós atendemos, igual o ano passado, atendemos em torno de 390 mil pessoas, público atendido, né? Lógico que a matéria atende qualquer cidadão, qualquer pessoa, né? Seja ele público urbano, seja agricultor familiar, médio produtor, grande produtor. Agora, a nossa grande demanda hoje da Emater Minas Gerais está nas atividades junto à agricultura familiar, né? Que é um público que bastante nos demanda ao longo do dia a dia. Para vocês terem uma ideia, Minas Gerais hoje tem, segundo o IBGE, em torno, né, de 607 mil estabelecimentos rurais, e destes, 85% é de agricultura familiar, né? Então, os números falam por si só. Tem um outro dado que fala, esse aqui é estabelecimentos rurais, né? Mas tem um outro dado que fala que produtores rurais, né? Aí pega pequeno, médio, grande, agricultor familiar, todo mundo, tem em torno de 900 mil em Minas Gerais. Então, Minas Gerais tem tradição na agropecuária, tem história. Pra vocês terem uma ideia, tirando a região metropolitana, as outras regiões do estado, a principal atividade econômica está alicerçada no agronegócio. Então, o agronegócio faz parte da nossa identidade, da nossa cultura, né? Do povo mineiro. Eu sou de Uberaba, né? Até a minha terra natal, que eu tenho muito orgulho, sou uberabense. E Uberaba, conversando com o prefeito, ele me falou, Gustavo, de cada 100 empregos que tem em Uberaba, 70 é com agronegócio, que é que pega todo o segmento, né? Desde da produção primária até a questão de processamentos, né? Então, isso, comércio, né, que tem a ver com agronegócio. Então, eu queria somente dar uma pincelada nisso, né? O Edson me conhece, eu sou bom de prosa, né? Se me der corda, a gente vai conversando muito. Então, acho que eu já dei um recado aqui importante. E eu queria, assim, agora parabenizar, sabe? A todas as pessoas, técnicos, empreendedores que trabalham com alimentos, que trabalham com a gastronomia, pela comemoração desse dia, né? Todo dia é dia da gastronomia, mas hoje é uma data simbólica importante de homenagear, de reconhecer, de colocar em evidência e de mostrar para a sociedade que a gastronomia ela está no dia a dia do povo mineiro,
né? Então, eu queria cumprimentar todas as pessoas que trabalham nessa nobre missão, que trabalhar com agregação de valor, né, de qualidade ao alimento que a gastronomia propicia, e a nossa gratidão e reconhecimento a todos vocês que trabalham, inclusive nós também da Emater, porque a gente trabalha lá com a produção de alimentos junto aos produtores, agricultores, então nós também nos pertencemos, né, parte dessa família da gastronomia. Saudação, um abraço a todos. Obrigado, presidente, pela bela explanação aí no cenário agroecológico, né, agroindústria do nosso estado imenso, né? Esses mais de 700 municípios atendidos é muita coisa, né? Isso é muito legal, reforça ainda mais a nossa identidade gastronômica, né? Só reforçando que hoje o programa Minas Rural, que é veiculado na Rede Minas, vai ser dedicado também ao Dia da Gastronomia Mineira, e eu vou estar lá fazendo uma receita bem mineirinha. Vocês vale a pena conferir, que ficou bacana demais o programa dedicado aí à gastronomia, ao Dia da Gastronomia Mineira, né? Mais tarde, às 13 horas, a gente vai ter um show também, a cantora Manu Dias, uma parceria com o Projeto Fartura, que vai estar fazendo uma transmissão às 13 horas, e logo mais às 19 uma entrevista bacana, um bate-papo com o Eduardo Avelar, no seu livro Territórios Gastronômicos, juntamente com o Flávio Dornas, né? Então, a programação de hoje está bem recheada, está bem bacana, e eu gostaria, então, de convidar aí o professor Zé Newton, junto com a Juliana, vocês proferirem as suas primeiras palavras e, por favor, começar esse bate-papo aí, que, na verdade, a nossa comida tem história, né? É bem isso, ou a nossa história tem comida? A nossa história tem esse trocadilho. A nossa história tem comida, né? Muita comida. Muito bom. Então, vamos começar a nossa conversa? Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês que nos convidaram para estar aqui hoje, né? Para mim, especialmente, é muito importante, não só como cozinheira, como historiadora e também como empreendedora, né? Que eu sou agora. Então, muito obrigada, viu, a vocês. Zé Newton, eu acho que a gente podia começar... Só um instantinho. As pessoas estão acompanhando e estão também escrevendo no chat lá das redes sociais. A gente vai tomar nota de as perguntas mais, né, importantes, mas não que as outras, que todas não sejam, mas assim, a gente tem que selecionar, obviamente, e no final eu volto para fazer essas perguntas para vocês. Combinado? Combinado. Zé, a gente podia começar, eu queria ouvir você falar sobre uma afirmação que o Eduardo Friero fala no final do livro dele, né? Nós vamos começar pelo final, mas ele coloca uma questão que é bem provocativa, né? Que ele responde à ideia de assim, se existe uma comida tipicamente mineira, e ele responde, né, do jeito mais mineiro possível, que sim e não. Né? Sim, porque existe uma constante, e não porque ela não é exclusiva. Então, eu queria que a nossa conversa, se você puder, né, falar um pouquinho aí para a gente sobre como você vê essa questão da tipicidade da nossa gastronomia, como que a gente lida com as questões de identidade e de tradição, né, no nosso fazer hoje. Né? Eu queria te ouvir nisso. Acho que essa é uma boa pergunta para a gente começar a nossa conversa. Obrigado, Juliana. Bom dia a todos. É um prazer estar participando dessa conversa no domingo de manhã, especialmente nesse dia, né, que a gente comemora o Dia da Gastronomia Mineira. Então, eu gostaria de começar agradecendo e parabenizando a todos vocês, a pessoa aí da Juliana Duarte e do Edson Pugliatti, dois chefes de cozinha, né, dois cozinheiros e dois estudiosos da comida mineira. Em nome de vocês dois, eu parabenizo a todos os envolvidos, né, nessa grande comemoração que é hoje o dia do aniversário do Eduardo Friero, né, e o Dia da Gastronomia Mineira. A questão que a Juliana coloca, Juliana, é muito complexa de ser respondida, e o Eduardo Friero fez muito bem no feijão e angu e couve, né? A comida mineira existe, tanto que ela é reconhecida, né, como uma comida muito importante na gastronomia brasileira, é reconhecida mundialmente, né, como uma comida típica.
pelo outro e por nós próprios, né? Então, a resposta para mim é sim, né? Não vou ser tão mineiro quanto Eduardo Frieiro, vou responder: existe uma comida mineira típica, reconhecida por nós e reconhecida pelo outro, ou seja, quem quer nos conhecer e quem quer nos visitar em função dessa comida. Em Minas se come bem, em Minas há uma comida bacana, em Minas há uma comida forte, uma comida às vezes pesada, ou seja, há toda uma caracterização da comida mineira feita pelo outro, que deixa claro, né, que a comida é a grande linguagem de tradução de uma cultura construída histórica e socialmente durante um longo tempo, né? Então, a existência dessa comida mineira, o reconhecimento dela por nós e pelo outro, mostra o quanto ela é importante como linguagem de tradução do que é o mineiro, da história de Minas, né? E porque, por ser linguagem, né, por traduzir práticas, costumes, hábitos, né, por traduzir a própria cozinha, como ela se conforma com uma cozinha, por traduzir um gosto que é construído, ela existe. Ou seja, há uma aderência à realidade que não adianta querer desmentir, né? A gente passa aí por momentos, por processo, por declarações, eu acho que enciumadas, né? De que não existe uma comida mineira, que ela é uma invenção, né? Ela é, sim, uma invenção histórica, uma construção, né, inventiva, criativa, com aderência a essa realidade que ela traduz, né? Ela é cheia de diversidade, de multiplicidades, tá nesse paradoxo, né? Não existir uma unidade, ou seja, não existe uma comida mineira. Existe comidas, existe gostos construídos historicamente que são uma tradução dessa construção histórica do mineiro, né? Então a comida, isso é muito claro. Como existem outras tantas, a comida paraense, a comida nordestina, né, a comida gaúcha, ou seja, existem várias regiões do Brasil, né, que não são limitadas, às vezes, pelo Estado. A gente tem um diálogo muito grande, né, interregional para a construção dessa cultura alimentar e dessas práticas alimentares. E, portanto, é uma unidade quase que impossível de ser construída, mas ela existe no seu conjunto diverso e no seu conjunto de multiplicidades, tá? Talvez esteja nessa multiplicidade a grande riqueza da comida mineira, tá? Então, eu vou ser mais assertivo do que o Eduardo Frieiro, nosso grande aniversariante do dia, né? E vou dizer que existe, sim, uma comida mineira, né? E vou negar, né, uma série de estudos que tentam traduzir, né, em unidades muito fechadas o que é uma comida regional, o que é uma comida local, né? Eu acho que esses estudos ficam muito fechados em dicotomias, né? Ficam muito fechados em heranças muito restritas, né? E que, portanto, não dão conta de explicar o que é essa comida. A sua unidade se constrói na multiplicidade, né? Talvez seja maravilhoso, né? Daí seja toda a complexidade, né, dessa comida, toda a riqueza dela, como existem tantas outras comidas ricas, né, pelo mundo afora, né, pelo mundo que nós reconhecemos, né, como típico, né, como algo que diz de quem está naquele local, né, como algo pertencente a alguém que constrói, né, que participa dessa construção. Isso que você está falando também é interessante, Zé Nilton, porque pesquisando cardápios antigos e também na segunda edição, não sei se é a segunda ou terceira edição daquele livro Cozinheiro Imperial, a gente encontra uma referência ao tutua mineira, né? que é a única referência de um prato sendo nomeado com a região onde ele é produzido, né? Então, acho que esse reconhecimento da nossa gastronomia ele é muito antigo, né? Assim, não é uma coisa que aconteceu em 1970 e poucos, 80 e poucos, é uma coisa que já vem mesmo da história, né? E outra coisa que você fala aí também que me interessa muito, que eu acho que é muito bacana, é sobre a complexidade da nossa gastronomia. Porque apesar do Freire ter escolhido esse título para o livro dele, que resume muito
a nossa gastronomia, né? O feijão, o angu, a couve, né? Estão sempre presentes, né? Porque a comida mineira ela é muito variada, mas os temas são relativamente restritos, né? Com os quais a gente trabalha. Mas existe uma diversidade enorme de culinária sendo produzida em Minas Gerais. Se a gente vai para o norte, a gente encontra o arroz com piqui, encontra a presença muito forte da carne de sol, a carne serenada. E se a gente vai para o sul, a gente já encontra outros ingredientes, né, que estão ali mais presentes. Né? Outro dia eu também estava pensando até sobre o tutu mesmo, como que o tutu também é feito de diferentes formas. Né? Uhum. Então, isso é legal para a gente pensar também, que isso que você diz, que a gente não tem que, ao dizer que existe uma comida típica mineira, restringi-la, né? Porque ela é feita de muitos saberes e muitos costumes também. Né? Uhum. Em cultura, quanto mais diverso, quanto mais múltiplos são as suas características, mais rica ela é. Né? Mais complexa ela é e mais reconhecível ela é. A gente tem que pensar um pouco, Juliana, na construção histórica. Né? Nós dois historiadores sabemos o quanto que a história, né, nos leva a uma compreensão ampla dessa construção. Né? Nós tivemos um início de história, de ocupação humana, vamos dizer assim, colonial, né? A gente não era um vazio demográfico, né? Habitava essa região muitos ameríndios, né? Muitas etnias ameríndias, né? Então a gente não pode desconhecer, né? Esse pré-colonial, né? Na construção, inclusive, da comida, muito importante, né? Mas a gente tem uma ocupação humana para conformar isso que a gente conhece como as Minas Gerais, que é como se fosse uma região de fronteira, uma região que vai sendo ocupada, né, aos poucos, visando a produção mineral, mas essa produção mineral não existe sem a produção de alimentos. Né? Então, eu contrario a muitos estudos, né, históricos, inclusive, historiadores, inclusive, que dizem que houve momentos de fome no início dessa ocupação. Não houve. A gente não tem evidência histórica, documental, de nenhuma crise de fome. A gente tem evidências de crises de carestia de alguns produtos, né? De falta de alguns produtos, de substituição por outros, mas não há na história mineira uma história de fome. Nem no momento algum dessa história. Né? Eu desafio, né, as pessoas a me provarem esses momentos de fome, né, de fome em geral. Óbvio que, infelizmente, vergonhosamente, nós temos fome no Brasil até hoje. Sim. Né? Nós temos famílias que passam fome, mas crises de fome geral a gente não tem nessa história mineira. A gente tem uma história de abastecimento, de produção de abastecimento interno, desde o início da ocupação colonial. Né? E esse abastecimento interno, ele é um abastecimento que dialoga interregionalmente, ou seja, apesar de ser uma fronteira que Portugal tenta, de certa forma, isolar, como um sertão isolado para evitar o descaminho do ouro, né? Esse isolamento não acontece. Né? Há um diálogo constante com os portugueses que chegam para colonizar, com os escravizados que vêm da África, né, com os ameríndios que estão em várias etnias, em vários costumes presentes nesse território, com pessoas que vêm do norte e do sul para enriquecer-se nessa fronteira, né, de economia. E há uma urbanização muito grande que depende de um abastecimento alimentar rural. Então, o desenvolvimento rural ele acontece concomitante a esse desenvolvimento econômico da produção mineral, da produção dos vários setores da urbanização. Né? Se a gente pensar, por exemplo, o que é a construção civil nas Minas Gerais do século XVIII, para construir essas cidades, né? É um grande setor de economia. Se a gente pensar vários setores, os setores dos serviços, dos vários serviços, do comércio, né? São vários os setores econômicos que vão se desenvolvendo junto com a mineração. Né? E a gente não vê crise, né? Não vê crise de desordenamento, caos social em função de ausência de alimento. Por quê? Porque há um grande desenvolvimento de um setor agrário voltado para o abastecimento interno, para abastecer uma das formas maiores, né? O Sérgio Buarque de Holanda reconhece isso no seu trabalho, no seu tradicional trabalho, né?
de um grande historiador. Ou seja, acessa-se ao ouro em Minas não apenas na mineração, não apenas na lavra, mas fornecendo alimento para os lavradores de ouro. Né? E aí não é só uma agricultura de subsistência, né, Zé? Não é. Também o comércio, né? Sim, eu acho que essa ideia esse uso comum que a gente faz, uma agricultura de subsistência constrói, né? Não é uma agricultura de subsistência, é uma agricultura comercial. Se você vê o que é subsistência, é o autoconsumo, produção para autoconsumo. Então, não existe... Existe a produção de autoconsumo, obviamente, como existe até hoje, né? Você produzir seu próprio alimento, mas, de modo geral, a gente não pode caracterizar essa agricultura colonial mineira do início do período de ocupação como de subsistência. É uma agricultura comercial, um importante setor da economia, que vai se diversificando em termos de produção de ingredientes para esse abastecimento alimentar, né? Vai se sofisticando com o tempo, enriquecendo, né? Com o tempo em termos de produtos, né? E esse enriquecimento, essa sofisticação, vai construindo isso que a gente comemora, essa gastronomia, essa cozinha, esse gosto. Né? Então, não é só a sobrevivência, né, que essa agricultura constrói. Ela constrói a sobrevivência, mas ela constrói o gosto alimentar, que é muito além da sobrevivência. Tem coisas que a gente come, tem coisas que a gente quer ter no nosso prato, na nossa cozinha, na nossa mesa, que nós não temos necessidade. Mas é parte de um gosto que a gente construiu historicamente. Né? Às vezes você vai em algumas regiões de Minas que você come produtos assim. Você fala, mas por que você come isso? Né? Não há necessidade. É a construção do gosto, é a diversidade dessa busca, né, que encontra vários produtos. E isso é muito importante e muito forte, né, na nossa história. Bacana. Vamos falando em gosto, eu queria aproveitar aqui para fazer um gancho com uma crônica que eu li recentemente do Carpinejar, né? Ele é um gaúcho que se mudou para Belo Horizonte, né? Casou com uma mineira, e aí ele publicou uma crônica que eu adorei, porque ele fala assim que, na verdade, o prato preferido do mineiro não é o tutu, não é o torresmo, não é o lombo, é o arroz. É o arroz. E ele vai brincando ainda com o temperamento do mineiro e o arroz, é uma crônica muito bacana. E a gente não ouve muito falar das origens do arroz no nosso estado, apesar da gente ter que concordar com ele que o arroz é muito presente na nossa mesa, né? Assim, com tudo que a gente come arroz, né? Sem falar na galinhada e no próprio arroz com piqui, e nos arrozes todos que a gente tem. O arroz com suã, né? Arroz com suã, delícia, né? Só coisa gostosa. Aquele arroz molhadinho num caldo de frango, né? E aí eu queria, se você pudesse falar um pouco sobre o arroz, né? Você tem também uma descoberta muito interessante lá no seu trabalho, no Continente Rústico, né? Sobre a produção do arroz. Eu dei a sorte, né, de encontrar no inventário pós-mortem, né? Eu acho que o historiador trabalha com dados privilegiados, vamos dizer assim, que nos dão muita informação, né? Que às vezes outros estudos não alcançam, né? A gente vai à fonte, vai ao arquivo, vai aos lugares e pega, né, uma produção, resquícios de uma produção informativa, né, do tempo. Então, eu trabalhei muito com inventários pós-mortem. O inventário pós-mortem, ele até hoje existe, né? Toda pessoa que morre, a família tem que inventariar os seus bens para fazer a partilha justa dos bens, né, com os herdeiros, né? A obrigação da justiça, a obrigação que o Estado dá a todo mundo. E essa lista é uma lista muito importante para a gente aquilatar o que se come, porque ela traz coisas que tanto instrumental, né, quanto às vezes de produção que o inventário traz. Então, eu dei a sorte de encontrar um inventário importante, de uma família importante do Tijuco. O inventário é de 1793, onde o médico que morre, ele morre, né? A mulher dele, a viúva dele faz o inventário, e ela, para convencer, né, o Estado que ela precisava, ela tinha uma grande escravaria, ela tinha mais de 200 escravizados, né, 248, se não me engano. Ela se envolvia com muita coisa, inclusive quando tinha uma tropa, ela tinha tropeiros, né, a serviço dela, era uma comerciante,
uma mulher que vive muito, inclusive, ela vive mais de 90 anos, para a época, muita coisa, né? Ela fez uma lista de compras dela de 40 meses seguidos, né? E fez também uma lista de lucros, como é o nome da lista que ela constrói, lista dos lucros da minha fazenda, ou seja, lucros da minha riqueza. A fazenda, naquele tempo, tinha um sentido de riqueza, não só o sentido que tem hoje de lugar de produção agrícola, né? É também, né, chamado de fazenda, mas fazenda tem um sentido mais amplo. Então, essas duas listas trazem informações de 40 meses de consumo dessa família, né? Do que ela comia, do que ela comprava para comer, e aí especifica, né? Tal prato, galinhas para os doentes, né? Tocinho para a conservação de carnes, né? Ela cabeças de porco para a alimentação dos escravos, né? Ela escreve lá os escravos. Então, assim, ela vai designando nessa lista de compras para que é aquele produto que ela compra. E aí ela lista, tanto na lista de compras como na lista de lucros, arroz. Muito arroz, durante muitos meses desses 40. Tá? Ou seja, se consumia arroz desde o século XVIII, ao contrário de que a historiografia tradicional diz que em Minas não se consumia arroz. Né? Ou seja, ela produzia arroz, armazenava arroz, tinha tantos alqueires de arroz armazenado no paiol, né? E no momento em que ela acabava esse arroz da sua produção própria, ela encontrava no mercado arroz para comprar, porque tem na lista de compras muito arroz. Tá? Então, é a presença do arroz, é a pergunta que você me fez, né? Quase que eu fujo dela. Né? A presença do arroz está aí diagnosticada, né? Está aí provada, né? Vamos dizer assim, documentada no inventário pós-morte. Tá? E, além de vários instrumentos, ela, por exemplo, nessa lista de compra tem dúzias de queijos, ela não cita nem quantas dúzias de queijo, né? Mas dúzias de queijo, em vários meses tem dúzias de queijo, né? Farinha, sal, e produtos importados, como bacalhau bacalhau para cestas e o dia do Natal, né? São expressões que ela vai usando para dar validade à lista dela, porque ela precisava provar que precisava, durante o processo de inventário, ela precisava de usar o recurso do marido morto, né? Da família, para sustentar, né? toda a sua escravaria e os filhos, né? Ela tinha 6 filhos, 7, ela deserdou a filha mais velha e tinha 6, porque casou sem a autorização dos pais, fugiu e casou sem a autorização dos pais, né? Mas ela tem mais seis filhos pequenos, né? Crianças e adolescentes que moram com ela e que ela tem que sustentar. Então, ela constrói listas que nos informam muito da presença de vários alimentos, né? De queijos, de carnes, de farinhas, de sal, produtos da farmácia que vinham da botica, né? Vários produtos, mildezas, né? Que ele está lá, mildezas. O que serão as mildezas? Podem ser tantas coisas, né? Como designa partes de carnes compradas. Então, é uma lista muito rica, é uma sorte, né, eu ter encontrado nesse inventário. Isso não é comum, né, ter tanta informação assim, mas que provam para a gente da construção de um gosto alimentar, onde se inclui o arroz. Maravilhoso. Então, podemos fazer arroz à vontade, né? Podemos fazer arroz como típico. O arroz é, na história da alimentação do mundo, um dos mais importantes produtos, né? Ele é responsável, num determinado momento, em torno do século XVII e XVIII, pela manutenção de um certo equilíbrio alimentar no mundo, né? Porque a grande produção de arroz vai vir da Ásia, né? Vai ocupar a Europa, vai fazer a construção do quarto dente no garfo, né? Por que se coloca o quarto dente no garfo? Porque começa a se consumir muito arroz para facilitar, né, a pega do arroz no prato, inclui-se um quarto dente no garfo. Até então, o garfo ou ele era com 2 dentes ou com 3 dentes, né? Então, se inclui o quarto garfo. Há historiadores que dizem que não é o arroz, que é o macarrão, que é o espaguete, né, que faz com que se invente o quarto dente do garfo, mas está aí, né? O bom da história é isso, né? Porque ela não é a verdade, né? Não há certezas, né? Há várias possibilidades de compreensão e
a alimentação é uma expressão muito rica dessas possibilidades de compreensão da história. Toda história tem comida, como nós nomeamos, né, nossa conversa de hoje. Muito bom. E a gente ainda tem o arroz vermelho, né? Que o Pujatti conta bem uma história a respeito dessa produção do arroz vermelho. Depois, se ele entrar aí, ele pode falar mais dela. Mas eu tenho comprado aqui para o restaurante, lá vindo de Jaboticatubas, onde eles têm feito um trabalho muito bacana de recuperação de processos também, né? Eles estão fazendo o açúcar purgado, que é um açúcar assim, sensacional, impressionante. Porque ele tem um aroma de cana. Você conhece ele? Não conheço. É lindo, é muito bacana e na verdade assim, não existe o produto açúcar purgado na nossa história, né? Existe o processo de purgar o açúcar, que é aquela coisa de colocar a garapa nos tanques, cobrir com barro, né? E ali o açúcar fica purgando e purificando. Né? É muito, e o sabor dele é muito impressionante, porque você abre assim, dá aquele cheiro de garapa, né? Melado, né? Então, isso é uma produção que está sendo recuperada aqui na região de Jaboticatubas, junto com o arroz vermelho, que é um arroz também. O arroz vermelho era muito consumido, depois caiu-se um pouco, né, o consumo dele. Agora a gente vê o retorno. Né? Eu mesmo gosto muito do arroz vermelho, acho um sabor delicioso. Essa semana mesmo eu fiz arroz vermelho. Né? Eu compro de Jaboticatuba lá no Mercado Central e há um certo retorno, né, a essa diversificação dos tipos de alimentos, inclusive do arroz. Né? Zé, eu gosto muito da forma, mudando aqui de assunto, né, que você trata a questão da tradição. Né? E acho que essa também é uma discussão importante e muito atual para a gente que está no mercado também, né? Agora eu falando como cozinheira, né? A gente que está aí convivendo com às vezes, eu acho que às vezes essa questão da comida mineira vira quase que uma pressão para quem está produzindo comida em restaurante, né? E a gente fica meio assim, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Eu, particularmente, gosto muito de brincar com os ingredientes e brincar com os pratos, né? Não acho que a gente tem que ficar preso à forma e ao que era feito antigamente, que existem outras formas da gente estar fazendo uma culinária mineira, mas também incorporando, né, novos ingredientes e técnicas e o jeito que hoje a gente gosta de comer, né? Então, quando eu ouvi a primeira vez você falando sobre tradição, eu fiquei muito confortável com o que eu acredito que é hoje fazer uma comida mineira. Então, eu acho que gostaria muito que você falasse com quem está nos ouvindo aí, como que você vê esse conceito da tradição. Tradição, às vezes, é pensado no senso comum e, às vezes, até em estudos acadêmicos como algo de apego à origem, né? Algo de apego a uma raiz, né? A manutenção, né? A permanência. Né? E tradição é permanência, é manutenção, mas manutenção de valores, manutenção de práticas. Mas o sentido de tradição, inclusive a palavra tradição, né? Ela vem do verbo latino tradere, né? Que significa transmitir. É o verbo transmitir, tradere. Né? Esse verbo, né, e a palavra tradição, diz o que é a tradição. A tradição é a transmissão no tempo. Transmissão de quê? De prática, de ingredientes, de valores, de costumes. Só que a transmissão é uma transmissão permeada de mudanças. Né? Você não faz o mesmo alimento, não é o mesmo ingrediente, não é a mesma técnica, não é o mesmo instrumento, né? Não é o mesmo gosto. Né? Tudo isso muda no tempo. Então, a tradição talvez seja muito mais mudança do que permanência. Né? O que permanece é o valor, é o ingrediente, no caso do alimento, né? O valor do arroz, a gente estava falando agora, né? O valor do arroz. Esse costume, esse gosto pelo arroz permanece. Agora, a variedade de arroz, né? O que aconteceu com a indústria beneficiadora de arroz na história da alimentação no mundo ocidental é algo fantástico. Né? O quanto que o beneficiamento do arroz foi melhorando a qualidade desse grão, né? E isso tudo é incorporado à tradição. Né? Se a gente pensar qualquer produto cultural, qualquer manifestação de cultura, a gente não tem a originalidade dela, a gente tem a permanência do seu valor, a permanência como bem
como patrimônio, como valor cultural, né? Como qualidade a nos compor, né? A fazer parte de nós. Mas o processo é um processo dinâmico de mudança. Que implica em algumas escolhas também, né? Tem escolha nisso. Tem escolha também nisso, né? Sim, a escolha é o principal da cultura, né? Você optar, né? Você fazer opções, né? Você fazer escolhas, né? As escolhas é que determinam, inclusive, essa construção do alimento e do gosto alimentar, né? São escolhas que você faz. Você não precisa pôr pimenta, não é necessário pôr pimenta para conservar. Mas porque a gente tem outras formas de conservação melhores do que a pimenta. No entanto, a gente apimenta a nossa comida. Ou não precisa mais às vezes, você usar tantos ingredientes aromáticos para conservar, o sentido que eles tinham na antiguidade, de conservação dos produtos, né? No entanto, eles foram fazendo parte do nosso gosto. Olha a tradição aí, dos aromas, por exemplo, né? Das ervas aromáticas, né? É antiga, né? É mantida, é manutenção. Só que não é da mesma forma. Não é mais para conservar, é para dar aroma, sabor, né? É um saber que a gente admitiu na nossa construção cultural, né? Mantém com variações de usos, variações de ingredientes, variações de formas de produzir, né? Então, essa contemporaneidade da história, né? Da história da alimentação, é parte fundamental da história. A história não é só passado, né? A história, o objeto do historiador é olhar o passado, para compreender, né, o passado e compreender as temporalidades que estão naquele objeto que ele está estudando, né? E essas temporalidades são muitas, são diversas, né? Não há nada que você possa pegar na nossa cultura contemporânea e dizer aqui é exatamente dessa data, desse nosso tempo. Não, tem raízes, tem heranças, né? Essas heranças são importantes. No caso da alimentação, as heranças são importantíssimas, não só da tríade que os tradicionais estudos falam dela, né? O português, o africano e o ameríndio. Não é só essa tríade também não é única, né? Há vários portugueses, há várias culturas portuguesas, há inúmeras culturas africanas, há inúmeras culturas indígenas. E há um diálogo dessas culturas com tantas outras pessoas que ocuparam esse espaço. Italianos, japoneses, americanos, norte-americanos, né? Os nossos vizinhos da América do Sul. Ou seja, o diálogo ele é muito mais amplo. Por isso que eu não gosto das unidades. Ao falar de comida, né? Ao pensar a comida como uma linguagem que traduz a construção da cultura, não podemos pensar em unificar a comida da mandioca, né? Isso era o assunto que eu queria te puxar também, que é essa questão do milho, da mandioca, porque o milho agora está muito na moda, né? Assim, está muito reverenciado. E assim, eu fico assim sempre pensando, gente, mas e a mandioca? Porque aqui em Minas a mandioca era muito importante, não só a mandioca, como também os outros tubérculos, como o inhame, o cará. Eu acho que a busca de unidade, né, ela é muito empobrecedora da compreensão. Tá? Então, quando você procura, por exemplo, dar a unidade, né? Olha, Minas Gerais é só isso, né? O São Paulo é só isso, né? O Rio Grande do Sul é só isso, o Ceará é só isso. Não, esse diálogo é que enriquece as possibilidades de construção dessas localidades, dessas regionalidades, né? Então, construir a unidade, né? Somos herdeiros de africanos, portugueses e índios. Não. Africanos, portugueses e índios e mais uma série de pessoas. Minas Gerais, por exemplo, na sua Constituição enquanto espaço, né, administrativo colonial, ele recebe uma migração intensa de pessoas que vêm para cá para se enriquecer, do Rio Grande do Sul ao Amazonas, né, do Grão-Pará ao Rio Grande. Ou seja, são pessoas que migram no sentido de abastecer aquela população urbanizada. A mineração não termina com esse processo migratório. A dinamicidade da economia mineira não pode se restringir à mineração. A mineração é importante até hoje, né? Talvez ela é determinante na economia do nosso estado até hoje. No entanto, não é restrita à mineração,
né? Essa economia é muito rica, é muito diversificada desde o início desse processo. Isso tudo enriquece, né, essas heranças, né? Ou seja, a tradição, que é o início da sua pergunta, né, ela vai sendo construída com esses diálogos em várias temporalidades. Tá? O registro, né, desses produtos tradicionais, como é o caso do registro do queijo como patrimônio, considera essa dinamicidade. Né? Não é o tombamento. Né? O queijo, o modo de fazer queijo artesanal mineiro, não foi tombado pelo IEFA, inicialmente, no caso do CER, e depois pelo IFAM. Foi registrado como produto importante, como patrimônio imaterial. Né? Tanto que há revisões. O queijo está passando agora, o IFAM está revisando o processo de registro do queijo artesanal mineiro. Fez 10 anos, né, em 2018, foram 10 anos da construção. Então, de 10 em 10 anos, esses produtos esses registros e reconhecimentos são novamente revisados, exatamente porque se considera a dinamicidade. Acabamos de ter incorporação de outras regiões mineiras, para além daquelas 3 registradas pelo IFAM, porque a própria lei estadual permitiu o registro de outras regiões. Né? Na época mesmo do registro do IFAM, eu fui contratado para registrar o queijo do Cerro. E eu chamei a atenção do IFAM, olha, existem inúmeras outras regiões tão antigas quanto, mesmo que tratam o fazer queijo como bem patrimonial, como identitário, preciso reconhecer outras regiões, e aí consegui, no processo, incorporar o Alto Paranaíba e a Canastra. Né? E tentei outras regiões, tentei incorporar Araxá, tentei incorporar o Campo das Vertentes, e não consegui, porque o IFAM dependia de outras demandas políticas, sociais, que a gente não conseguiu à época. Mas hoje já se consegue. Há pouco tempo tivemos, né, o registro aí de mais 2 regiões importantes, como produtoras de queijo típico, né, regional, como é o exemplo, por exemplo, o queijo de Alagoa, né? Então, e outros que são reconhecidos, que estão em processo de registro. Ou seja, a herança é múltipla, tá? Ela não é apenas... Mesmo se você pensar cada uma dessas etnias, cada uma dessas culturas, né? A cultura africana, quantas culturas africanas foram trazidas para Minas Gerais? Né? E eu estava dizendo, e acabei me perdendo um pouco, Ju, você vai construindo uma economia que é uma economia diversificada, né? E que é uma economia que não se restringe à mineração, tanto que, a partir do declínio da produção mineral do ouro, vem outras produções minerais, do diamante vai ser crescente até 1830, né? Depois do ferro, depois de outras minerações que vão acontecer em Minas, né? Na história de Minas. Então, não há um declínio da produção mineral, há um declínio da produção aurífera do ouro, né? Há um crescimento populacional. Minas Gerais cresce populacionalmente como a capitania mais populosa a partir de meados do século XVIII, depois a província mais populosa no Império, depois o estado mais populoso na República. Minas Gerais só perde a condição de estado mais populoso do Brasil em 1914 a 1915, perde para São Paulo a condição de estado mais populoso, né? Ou seja, por que esse estado continuou sendo povoado, trazendo escravizados da África? Era a capitania com mais escravizados, era a província com mais escravizados até a abolição, né? Porque há uma economia muito pujante, muito dinâmica. E a alimentação acompanha esse processo, se transformando em cada vez mais complexa, cada vez mais sofisticada, cada vez mais difícil de você concentrar num único prato. Se você conseguisse se concentrar num único prato, era sinal de pobreza cultural. Né? A nossa comida é de uma riqueza, de uma complexidade, de uma sofisticação que poucas têm. Sim. E aí, então, fica impossível a gente dizer qual é o prato típico mineiro. Fica quase que impossível. São vários. São típicos, são identificados como Minas. Fala-se em tutu de feijão, é Minas. Fala-se em feijão tropeiro, é Minas. Fala-se em pão de queijo, é Minas. Fala-se em queijo, é Minas. Né? Ou seja, é uma diversificação que diz muito desse homem, né, que habita esse espaço, da sensibilidade dele, da sua adaptação ao meio ambiente,
da sustentabilidade dessa produção, né? Uma adaptação de ingrediente, de produto, de produção, né? O que a terra dá, o que a água possibilita. Ou seja, é um sem número de fatores que esse homem sensível vai juntando, né? Para construir a sobrevivência e, muito além da sobrevivência, o gosto, né? Isso é importante que a gente pense que alimento não é só sobrevivência, alimento é sobrevivência e gosto, né? E gosto é uma tradução de uma riqueza cultural que é a marca do humano, né? Você atender por suas escolhas o seu gosto, né? Isso é muito importante. Agora, as características, né, que vão ser dadas a esse processo vão para além, inclusive, do prato, vão para além da mesa, né? Vão para a cozinha, para o quintal, para o domicílio, para a importância do fogo, por exemplo, né? do fogão a lenha, né? Por que a gente dá essa importância ao fogão a lenha, né? Porque é da cultura africana o valor do fogo. O fogo significa, para o africano, a possibilidade de escolher a própria comida. Então, quando é dado a um escravizado a possibilidade dele ter seu próprio fogo, é para ele o sinal mais importante de que ele é um homem das suas escolhas alimentares. Que ele é um homem que pode ter família, é um homem que pode ter casa, ele pode ter seu fogo, ele pode ter seu fogão. Tanto que no período colonial, até meados do século XIX, domicílio, se for olhar em qualquer censo, em qualquer lista nominativa, né, do século XVIII e do XIX, o domicílio é chamado de fogo. Fogo. A cidade do Cerro tem 5.000 fogos. O Tejuco tem 5.000 fogos, ou 4.000 fogos. Ou seja, tem 4.000 casas, tem 4.000 fogões, tem 4.000 fornalhas, tem 4.000 lugares que faz comida, né? O fogo é também aconchego, né? Ele é sinal de que você tem a possibilidade de aquecer o lugar que você está, para além, né, do controle da temperatura que você faz, porque você está interno na sua casa. Então, assim, o significado do fogo e do fazer, cozer com o fogo, é algo fundamental na nossa construção de alimentos. Olha a complexidade da coisa para ser traduzida simplesmente. Não dá para traduzir a comida simplesmente. Daí o valor da gastronomia como saber. Né? Daí a gente está comemorando, né, esse saber gastronômico, porque essa complexidade possibilita tudo isso. A gente tem que aceitar a complexidade, né? Porque eu acho que a tendência, né, a gente procurar um caminho mais fácil, né, que é assumir como sendo uma coisa, né, buscar uma unidade, tudo, mas na verdade a riqueza está na complexidade, né? Então a gente está na multiplicidade, tem que aceitar e explorar, né? A sofisticação, né, Ju? A sofisticação está na complexidade, né? A gente busca essa sofisticação em tudo que a gente faz. A gente busca sofisticar, ou seja, busca aprimorar, busca acrescentar qualidades. Isso é sofisticação. Então a gente tem, nós e outras tantas regiões, nós temos comidas sofisticadas, né? No sentido de uma construção complexa, múltipla, diversa, variada. Os adjetivos aí são muitos, né, para você querer dizer que é a comida do milho ou a comida da mandioca. É muito empobrecedor você tentar reduzir uma sofisticação que é complexa. E para quem está cozinhando, então, essa complexidade é o principal ingrediente, né? É o principal Porque ingrediente. senão a gente fica repetindo sempre a mesma coisa, e isso é empobrecedor, né? E não é... E não ser repetitivo não quer dizer que não estamos praticando uma gastronomia mineira, né? E sendo... E dialogando, né, com a nossa identidade, com as nossas tradições. Né? Eu acho que isso... a cultura é viva, né, Júlia? Eu costumo dizer, né, do processo, das vezes, a gente fica exigindo das tradições, né, que elas sejam apegadas, né, à origem. A gente não pode exigir isso porque a vida, né, nas tradições. Né? As tradições são construções vivas, ou seja, continuam se reproduzindo, continuam se mudando, continuam se agregando, né, a outras formas, outras práticas, outros valores,
né? Você não pode exigir de uma cidade, né, que ela seja morta, que ela fique interrompida em seu desenvolvimento, porque você quer cultuar, né, toda uma guarda de um tempo, né? Você tem que reconhecer que as cidades são dinâmicas, são vivas, né? É óbvio que a gente guarda o que a gente quer guardar, né? Para lembrar, para memorizar, para comemorar, né? E aí a gente permite que essa guarda não obstaculize, né, os outros desenvolvimentos, né? Se você pegar qualquer das nossas cidades antigas, né, você vai ver, olha, são cidades que têm um núcleo colonial preservado, tombado pelo patrimônio histórico, que a gente gosta de visitar, que a gente tem orgulho dele, né? Mas é permitida essa cidade que ela cresça, que ela se vamos dizer assim, que a sua oikonomia, né, que a sua administração da sua vida tenha outras possibilidades. Então, a cidade se expande, né, mantendo aqueles núcleos preservados, etc. É a mesma coisa com a comida. Você não pode, vamos dizer assim, obrigar que a comida pare no tempo. Isso é impossível, né? Você não pode e não consegue fazer isso, né? Exatamente. Eu acho que nós já estamos ficando com o nosso tempo vencido, né? Acho que está na hora de abrir aí para as perguntas. As perguntas. Cadê o Pujatti para ele entrar aí? Você quer fazer uma fala conclusiva, Zé Nilton? Não, a gente está falando dessa diversidade, né, Ju? Então, assim, acho que a diversidade leva na cozinha, leva à valorização daquilo que a gente tem de mais comum na cozinha, que são as misturas, né? Você busca misturar coisas e cozê-las misturadas, né? Então, isso é uma prática da cozinha e que vai dando características às comidas regionais, né? A comida francesa, a comida portuguesa, né? Então, assim, é importante que a gente reconheça que essa criatividade nas misturas, isso está muito visível nos pratos que a gente deu exemplo aqui, o tutu, o tropeiro, a vaca atolada. Estou lembrando do nosso franguinho com cerveja, Zé Nilton. O frango com cerveja, que nós discutimos essa semana, com cerveja e laranja, né? Com cerveja e limão, né? Ou seja, só com os cítricos, né? Então, assim, essa possibilidade das misturas é o que há de mais humano e criativo na cozinha. A marca do ser humano é a criatividade, né? O ser humano tem essa herança do Deus criador, né? Ele diz, né? Deus criou a natureza, eu sou um ser natural, mas Deus pôs em mim a capacidade dele de criador. Eu sou criativo. Só a única criatura de Deus, né, que tem criatividade de Deus é o homem, né? Então, a comida é um exemplo disso. A criatividade, ao misturar, é a marca da comida. Né? Quanto mais misturas, mais rica, mais criativa, mais possibilidade de dizer, né, desse homem que é criativo. Então, a comida é parte dessa inteligência humana, né, de ser criativo. Eu acho que isso vale, talvez, como a fala final aí, antes de possíveis perguntas. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, vocês são realmente incríveis, né? Quanto eu aprendi nesse bate-papo da vocês aí. A gente aprende todo dia, né? Isso é muito bom. A gente teve muita gente passando... Eu aprendi também muita coisa, viu, Pujatti? Eu aprendi sobre o arroz vermelho. Depois você precisa falar mais dele. Gente, arroz vermelho. Eu vou falar um pouquinho do arroz vermelho daqui a pouco também. Mas veja bem, nós tivemos gente do Vale de Jequitinhonha, lá de Capelinha, que tem uma gastronomia riquíssima. Pessoal de Pouso Alegre, sul de Minas. Tem gente de quase todo o estado, de São Paulo. Tem a amiga Fátima, que é lá de Santos. Enfim, tem muita gente curtindo aí o bate-papo de vocês. Então, tem algumas perguntas que eu separei aqui. Uma delas é da Carol Filgueira, que ela faz o seguinte questionamento, né? O que poderia explicar essa recente e restrita tentativa de negar a gastronomia mineira? Sei que isso vai precisar... Ela quer mesmo que a gente responda. Ela quer. Vocês falaram tanto de instrumento, de utensílio, você falou de tutu. Então, só para a gente
Por que será isso? Né? É uma curiosidade minha também. Como... Bom, Ju, você quer responder ou você quer que eu responda? Eu acho que você, como mestre, deve responder. Né? Eu complemento se ficar faltando alguma coisa. Eu queria dividir essa responsabilidade com você. A gente está assistindo, na verdade, uma coisa um pouco tacanha e chata, né? Que é uma campanha, vamos dizer assim, que eu não acho que seja presente nos estudos, nem nas escolas, é muito presente num estudioso paulista, né, em vários, ou em alguns estudiosos paulistas, que tentam diminuir essa importância da comida mineira, ou essa identidade da comida mineira, dizendo que ela é paulista, que, na verdade, ela é parte de uma cultura paulista, parte de uma cultura que parte de São Paulo, inclusive que Minas, no seu início, não é uma capitania individual, né? Não é uma capitania principal, é uma capitania, parte da capitania de São Paulo, né? Minas, capitania de São Paulo e Minas do Ouro, até 1720. Agora, os 300 anos ocorreram aí, né, Zé? Então, os 300 anos a gente esquece eles, né? Nós estamos comemorando 1720, né? Em 2020, ou seja, 300 anos de Minas, ou seja, até 1720 a gente era inicialmente capitania do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas, depois capitania de São Paulo e Minas do Ouro, depois capitania de Minas Gerais. Há uma tentativa de construção, né? E não é de hoje, né? Está presente agora no estudo do Carlos Alberto Doria, mas já esteve presente no outro estudioso anterior que me falha a memória aqui agora, como é que ele chamava, também de São Paulo, que, né, escreveu um texto que começava assim: não existe comida mineira. Me fugiu agora o nome desse estudioso. É uma tentativa de dizer que a origem é São Paulo, mas isso é o que eu estava dizendo. A tradição não é a origem. A tradição é o que se constrói na cultura. O âmbito da história é o âmbito da construção cultural, da construção social, né? Ela não se apega à raiz, ela transforma a raiz em outra coisa, né? E não adianta discutir ou negar isso, né? Eu acho que a ideia, por exemplo, agora a última do Carlos Alberto Doria, de Paulistânia, é a tentativa da unidade, apesar dele criticar no livro, né? Eu não quero construir a unidade porque a comida não tem fronteira. Quer dizer, a premissa é correta, mas o que ele quer construir é a Paulistânia, que vai do Espírito Santo, Minas e parte de Goiás e Mato Grosso, ao Rio Grande. O que é isso? A construção de unidade empobrece a compreensão, né? E a base é a base caipira do milho e da mandioca. Ou seja, é a tentativa de construir unidades que empobreçam a compreensão, que empobrecem a compreensão, né? Eu sou contra isso, penso radicalmente o oposto disso, né? É a tentativa de, além de unificar, né, territorialmente, de fronteirizar, de colocar fronteira nisso, né? E culturalmente, o que a gente fez com a nossa... Culturalmente, o que a gente construiu, né, a partir dessa origem, né, ao longo de todos esses anos, é uma coisa muito forte, né, aqui em Minas, né? Eu tenho uma vez, em volta dessa discussão, teve uma pessoa que falou assim: eu quero ver uma avó paulista ir na cerca catar ora pronobis para fazer frango. É isso, né? Assim, é uma brincadeira, mas eu acho que resume muito bem qual é a nossa relação com a comida e com a gastronomia e com as nossas tradições, né? Aconteceu coisa demais durante esses 300 anos, né? Exatamente. Agora, por que vem hoje e com a força que estão tentando impor esse novo desenho, eu acho que aí são motivações várias, né? E sei lá, se tem um ranço aí antigo de mineiro e paulista, se tem algum interesse específico, né? Acho que é... Agora, a polêmica é sempre boa, né? Porque traz para a gente, inclusive para nós mineiros, a discussão e a importância da gente conversar sobre a nossa gastronomia, né? Eu acho que tem esse lado positivo. Eu gosto da polêmica. Tem um fator nessa polêmica, que é o fator de que o Estado de Minas construiu, né, essa propaganda da comida mineira a partir de um determinado momento do século XX, né? Ora, a construção
as políticas públicas de construção de um valor da comida mineira são muito recentes. Né? Você citou aí o exemplo do cozinheiro imperial do século XIX, que traz a expressão comida mineira. Né? Então, ou seja, toda a concepção e o reconhecimento dessa comida mineira é muito anterior às ações públicas, das promoções institucionais várias, inclusive... Né, que, inclusive, são legítimas, né, Vani? Que são legítimas, que é o processo de informação e de educação para manutenção. Aí sim é parte da tradição também. Você informar sobre, para que as pessoas se reconheçam no valor e mantenham o valor. Isso é parte de um processo muito interessante e muito salutar da cultura. Né? Os inúmeros festivais que nós temos hoje são coisas dos anos 1990 para cá. Cada vez mais, e quanto mais, melhor. Os concursos, isso tudo é processo, é instrumento de informação que mantém a tradição. Muito bom, adorei a explanação. Eu quero só complementar essa explanação até por um artigo que foi publicado no blog Opsofagos, que a gente tem aqui. Depois eu posso colocar lá Aliás, já está nas nossas redes, e que fala o seguinte, a questão da identidade, né, de um povo, até uma máxima lá do Máximo Montanari, ficou meio redundante, mas é isso. A identidade não existe no início, mas no fim do percurso, ou seja, ela é construída o tempo todo, né? O tempo todo. E tem uma fala também desse artigo que diz o seguinte, que a nossa cozinha mineira, ela é muito recheada de arquétipos. Eu até vi é uma palavra nova assim para mim, não é uma coisa usual, mas os arquétipos são símbolos, né? Simbologia. Vocês falaram do fogo, nós temos os utensílios, a gente tem uma série de simbologias que reforçam essa cultura também, né, professor Zenilton? É isso. Os arquétipos são responsáveis por a gente dar dimensão simbólica, né, ao que a gente constrói. Né? O pão de queijo é o nosso melhor exemplo. Né? Pão de queijo não é pão. Ele não passa por nenhum processo de fermentação, portanto, tecnicamente, não é pão. Agora, o valor simbólico do pão significar, né, a capacidade humana de transformação da natureza para a sua sobrevivência é tão forte que nós demos ao nome uma quitanda de polvilho de mandioca com queijo a pão. Ou seja, a gente deu, né, pegou o arquétipo simbólico do que é um pão, e nomeou a nossa quitanda, que não é pão, de pão. Tal é o valor que ela tem para nós como identidade. Tá? Muito bem. Isso é um exemplo muito prático, né? Muito claro do que é a gente simbolizar, né, o que a gente constrói com um valor que realmente tem. Ou seja, a aderência da comida mineira, qualquer estudo sociológico pode negar a vontade que não vai conseguir desmanchar. Porque é a aderência real da coisa. Né? Ir contra essa aderência real é muito difícil. E isso acontece com qualquer cultura alimentar, não é só a mineira, né? Eu, por exemplo, adoro a cultura alimentar paraense. Né? Acho fantástica. Linda. Acho fantástica. Né? Fico encantado. Quando vou a Belém, eu fico assim, encantado com a comida paraense. Ou seja, a gente, para construir a nossa, eu tenho que negar a identidade paraense. Não faz sentido. Não faz sentido. Né? Deixa a gente, né? Vamos lá, então. Deixa minerar. Olha, nós temos aqui uma pergunta da Márcia Nunes, a Márcia Nunes, que é filha da saudosa Dona Lucinha, região do Cerro. Ela faz uma colocação seguinte, considerando a nossa isso foi um pouco lá sobre a questão, né, do mineiro, de alguns autores falar que a gente realmente passou fome, teve dificuldade de alimentação, e ela faz a seguinte consideração. Considerando a nossa geografia de montanha, muito distante do litoral, e as estatísticas volumosas de desbravadores que chegaram às minas, né, um volume muito grande, com o anúncio do ouro e do diamantes, sabendo, né, claro, levando em consideração que o plantio na roça, ele não ocorre de um dia para a noite, ele depende de preparar o solo, semear, colher. Não será por isso que alguns autores falam que os alimentos, a escassez desses alimentos nos primeiros tempos da nossa história? Bom, a escassez, né? Eu critico a ideia, a reafirmação de fome, né?
de processos de fome. Escassez, óbvio que há, carestia, óbvio que há, né? Agora, o que a gente tem que atentar é que a documentação... A Márcia é historiadora, ela sabe, eu estou respondendo a uma historiadora, né? Então, a Márcia, a resposta não é para você, a resposta é geral, aproveitando a sua pergunta, né? Eu falo o seguinte: toda a documentação histórica traz uma grande preocupação com desabastecimento, tá? É próprio, por exemplo, de qualquer memória de governante, de qualquer instrução, né, que ele faça para o seu sucessor, né, de qualquer processo das câmaras, né, de vereadores locais, a preocupação com o abastecimento. Por quê? Abastecer de alimentos significa ordem social, significa fugir do caos, significa diminuir criminalidade, significa toda a paz social que se busca no processo administrativo colonial. Tá? Se você fala muito disso, é sinal de que isso tem uma importância enorme para essa paz social e que é uma responsabilidade enorme de quem governa. Tá? Não deixar acontecer o desabastecimento. Então, a presença de preocupações, de falar em desabastecimento, em risco de desabastecimento, em capacidade que eu, governador, ou eu, vereador, ou eu, ouvidor, tive de não deixar desabastecer. Tudo isso é um artifício próprio, individual, de administradores, né, para reforçar a responsabilidade do Estado, né, de deixar o abastecimento sem problemas. E aí condena-se a carestia, condena-se a especulação, há muita presença disso na documentação histórica. Isso leva alguns a pensar, olha, existia fome, porque os administradores estão preocupados com isso. Eu penso o contrário, os administradores estão preocupados, estão reforçando, mas não é possível que existia fome, porque a população cresce constantemente, a população é mais urbanizada do que rural, ou seja, ela depende do processo de abastecimento. Como que isso vai crescer? Como que essa população se reproduz em 200, 300 anos se há fome? Não há nenhum momento de decréscimo populacional. Entendi. A diferença Acho entre fome e escassez, né? Fome e escassez. Você toca num Há ponto. escassez e há carestia, não há fome. Sim. Beleza. Acho Agora, que esse é um ponto sim, importante que você fala, né, Zé Nilton? Porque a gente vê os registros até dos viajantes, que eles fazem comparações de preços dos alimentos aqui em Minas, com Londres, com vários outros lugares. Então, isso pode, em algum momento, ter gerado esse tipo de interpretação também. Interpretação, exatamente. Os viajantes do século XIX são riquíssimos para nos informar da complexidade, da riqueza, da sofisticação da nossa comida e de algumas práticas que eles não entendem, que dizem é pobre, é porca, é sem higiene. Comer com a mão, né? Que mineiro gostava de comer com a mão. Né? Então, sim, são práticas e costumes que eles estranham e que foram base documental para muita compreensão, para muita narrativa sobre a comida. Né? O Saint-Hilaire, por exemplo, quando ele vai comparar, né, ele compara muito as coisas que ele vê e que ele come com as coisas da França. Né? Ele diz, né, de algo que nós temos de sofisticado que as pessoas não leem, as pessoas só leem o que ele estranha, o que ele acha pouco higiênico, o que ele acha que é pobre, porque está usando o produto de forma errada. Ele compara, por exemplo, né, a marmelada de São Bartolomeu, que ele come, em São Bartolomeu, onde ele passa, em 1817, com a marmelada de Orléans, a cidade dele na França, que é a famosa marmelada de Orléans. Né? E ele diz, olha, a marmelada de São Bartolomeu, que não é mais marmelada, né? Um bom exemplo de tradição, né? Hoje é goiabada. Goiabada. Né? A marmelada virou goiabada. Né? Aí tem gente que acha, ele era goiabada, ele falava marmelada. Não, ele cita os pés de marmelo nos quintais. Os pés de goiaba, os pés de banana e os pés de marmelo. E diz da marmelada. Né? Ao comparar, voltando aí à comparação, ao comparar ele diz, a marmelada de São Bartolomeu é feia porque as pessoas deixam a semente cozer junto com a massa. E isso não deixa a massa translúcida, como é a de Orléans, que não tem semente. No entanto, é mais gostosa do que a da minha terra. É um saber fazer tradicional e que é mais gostoso do que a minha terra. Ou seja, as pessoas não leem o mais gostoso, as pessoas leem que tinha semente, que era mal feita. Não é isso que ele está dizendo.
Ele está dizendo que ela é feia, que ela não é translúcida, que a massa é opaca, tem cor feia, mas que é tão gostosa ou mais gostosa que a de Orleans. Né? Então, Nossa, muito legal. São leituras que a gente faz, né, de viajantes. E a capacidade desses viajantes narrar também é diferente. Uns narram de forma mais simples e outros narram de forma mais complexa. O Saint-Hilaire é um narrador ótimo, o Barthes é um narrador ótimo. Né? Existem bons narradores, existem os que narram de memória e que não lembram bem do que estão narrando. Né? Então, é muito complicado você não ser crítico com essas leituras documentais. Né? Muito bacana até falar de Saint-Hilaire aí, que é uma boa leitura também para se fazer, né? Só para complementar, da Márcia, ela fez um complemento interessante que eu também não sabia. Quando você falou sobre o fogão a lenha ser, o fogo ser uma casa, né? Ser um lar, Uhum. ela diz que a lareira, a palavra lareira vem de lar também. De lar. Né? Fogo e lar tem o fogo que aquece o lar, né? O fogo que aquece o lar. Essa herança é uma herança. Os senhores, né, dos donos dos escravizados, né, eles foram muito inteligentes nesse ponto. Eles não davam o direito de todo escravo ter seu fogo, de todo escravizado ter seu fogo. Eles escolhiam, né, as lideranças, os mais importantes, né, os mais produtivos, e davam a eles o direito de sair da senzala, de ter seu próprio fogo, de ter sua própria casa, de constituir família longe da senzala. Né? E aí, esse valor do fogo, que é um valor tipicamente africano, mas não só, ele também é um valor europeu, o aquecimento pelo fogo, né? É um valor imemorial, né? Ele é em nós muito presente por esse sintoma, né? Vamos dizer assim, de que o fogo é a liberdade de escolher ter casa, comida que se quer comer. Né? E ele continua constituindo esse valor do aquecimento, do aconchego, da hospitalidade. Então, esse costume, por exemplo, que a gente de levar o visitante para a cozinha, nós vamos construindo isso no tempo. Saint-Hilaire, né, diz que a cozinha dos mineiros é interditada ao estrangeiro. Ou seja, ele não entrava em cozinha nenhuma no tempo dele de visita em Minas, que foi de 1816 a 1822. Né? Ele vem em 2 momentos em Minas, em 1816 e 17, depois ele volta em 1822, né? Antes de ir embora para a França. Milton, e ele narra um episódio que é interessante, né? Que ele fala que um senhor que recebeu ele, depois, no final da estadia, que ele ficou 60 dias na casa dele, pediu desculpas pelo fato das filhas nunca terem aparecido, né? Porque as mulheres, ele precisava de preservá-las, né? Porque as mulheres não podiam aparecer em público. Sim, né? Ele estranha muito quando ele vai na região de Peçanha, eu não me lembro agora o nome da fazenda que ele passa, e que o proprietário não estava presente, ele foi atendido pela esposa. Né? Ele foi recebido pela esposa, e que o recebeu muito bem, né? Ele fala educadamente, né, tal, e recebeu ele muito bem. E ele tem um momento da fala dele que é interessante, estou lembrando aqui agora, Juliana. Ele diz o seguinte, que ele, enquanto fazia as anotações, depois do dia de trabalho, que ele fazia as anotações à luz de vela, ele percebia que as mulheres ficavam observando ele atrás da porta, nas frestas e tal, o que ele estava fazendo. Né? Então, realmente, a mulher também era interditada. Né? A importância do quintal, eu estou estudando, né, os quintais, estou escrevendo um livro sobre os quintais do século XVIII e XIX. A importância dos quintais é um pouco essa, né? É o espaço feminino. E é o quintal que vai prover a cozinha. Quintal e cozinha são inseparáveis como lugares, né, de fazer a comida. Né? O produto do quintal que vai para a cozinha e que abastece a vizinhança, que abastece a vila. Né? É parte desse abastecimento importantíssimo. Importantíssimo. O quintal é importantíssimo nesse abastecimento. O quintal doméstico urbano. Né? Ele é um mundo rural dentro da cidade, ele é um mundo da mulher dentro da cidade, ele é um mundo do espaço íntimo, afastado do público, da rua, né? É o espaço da mulher, da criança e da produção alimentar. É o espaço da muito bacana. É o que a gente vive e sente mesmo, né? Eu tenho uma pergunta minha também,
O senhor falou do IEFA, falou dos registros, eu acho que é uma instituição muito importante para a gente poder salvaguardar as nossas culturas, né? Os nossos objetos culturais, enfim. Como que o senhor vê essa questão das indicações geográficas, dos tombamentos municipais ou estaduais, do modo de fazer? O senhor acha que a gente deve evoluir mais? Porque hoje Minas Gerais é o segundo estado brasileiro que mais tem indicações geográficas, né? E a indicação geográfica ela pode ser por produto, pode ser por modo de fazer, pode ser por, né, pode ter denominações de origem, enfim. Como que o senhor vê isso? Eu acho que a gente precisa avançar mais nisso. Eu lembro que o senhor falou dos queijos, que o senhor queria até envolver outras regiões, mas às vezes não tem braço, vamos dizer assim, para que aconteça isso, né? Porque é muito trabalhoso. Essas instituições, Puyat, são importantíssimas, né? E ela é uma construção moderna e até certo ponto recente, né? A construção dos institutos de patrimônio, né? É interessante que a gente perceber que isso é algo nosso do Ocidente, né? O Oriente não tem isso, o Oriente não tem instituto de patrimônio, o Japão não tem instituto de patrimônio, China, né? Tem outras formas de reconhecimento que não passam pelo institucional, pela lei, né? Mas o Ocidente tem desde a Revolução Francesa, tem essa construção dos institutos de reconhecimento de patrimônio, da produção artística, etc. É importantíssimo isso para nós, porque é parte da nossa construção de cultura. Tá? E é bom a gente falar disso, porque IEFA e IFAM, né, estão passando por momentos ruins. O IFAM, principalmente, né, nesse atual governo, está passando por momentos dificílimos. Né? Se a gente bobear, fecha o IFAM. Tá? O reconhecimento tem a origem nos DOCs, né, das denominações de origem controlada, é a identificação de um processo típico local a partir de questões tanto ambientais quanto humanas, né? E esse reconhecimento valoriza essa produção, né? Mantém as pessoas no lugar, ao invés de migrarem para as grandes cidades, ficam na sua produção porque ela é valorizada, né? Isso aconteceu com o queijo, né? Nós estamos cheios de exemplos de jovens, né, que estavam na cidade grande, que estavam na capital e que voltaram para as propriedades rurais para produzir queijo depois do registro. Tá? Eu acho que quanto mais se construir regiões diagnosticadas e registradas com um terroir específico, mais rico e melhor é mais segurança, inclusive, para o consumidor, que pode até pagar um pouco mais caro pelo produto, mas será um produto melhor, porque a origem desse processo é o orgulho de se produzir, né? É o produtor reconhecer que ele faz algo de valor. De valor para quem? Para quem consome. Né, Zenil? Isso é maravilhoso. A origem do legal está nesse valor individual, nesse valor do produtor. Aliás, é ele quem reivindica isso, né? Não se pode dizer isso. Quando eu disse lá que não consegui, né, incluir Araxá, o Campo das Vertentes, é porque eu não consegui, na época, acionei até deputados, políticos, fui atrás de gente, porque o IFAM exigia e exige a demanda social para que a coisa aconteça. Então, se há uma associação de produtores que demanda do IFAM ou do IEFA o registro de um fazer, de um produto, de um terroir, o reconhecimento de algo próprio, aí o Instituto dá a resposta. O Instituto pode também tomar a iniciativa de estimular essa demanda, como é o caso do IEFA. O IEFA faz muito isso, né? A gente tem que parabenizar aí o pessoal do IEFA por fazer esse estímulo, né? Olha, excepcional. Mas a demanda social ela é primordial. Você não registra algo se a população daquele local não quer. Exatamente. Isso é bom, porque às vezes muitos produtores não sabem disso, né? Isso vale para o artesanato, vale para todo produto cultural. Né? A gente está falando do alimento, mas vale para qualquer produto, qualquer saber, qualquer fazer, que seja identitário, que seja valoroso, que seja bem. Tudo aquilo que a gente reconhece como um bem de cultura merece ser reconhecido como tal. Né? Às vezes não precisa do registro legal. Né? Teve uma época que eu fui procurado por um grupo, que agora não estou me lembrando exatamente que grupo que é, mas era um grupo que pensava na valorização do fogão a lenha.
foi logo que acabou o registro do 2009 ou 2010, talvez 2009. Queria que eu fizesse um trabalho de registro do fogão a lenha como bem imaterial da cultura brasileira, né? Eu disse, gente, é necessário fazer esse registro legalmente ou esse valor já existe, já é valorizado sem necessidade do registro? Às vezes há um medo da perda do valor que você registra para manter. Às vezes não tem esse risco de perda do valor, né? É o caso do Oriente. O Japão não tem lei de proteção de bens culturais, né? Tem um livro muito interessante que chama O Espelho das Cidades, que é do Henri Pierre Getty, um sociólogo francês, que compara os reconhecimentos de patrimônio do Ocidente e do Oriente. Compara o Japão com a Europa. Na verdade, ele compara o Japão com a França. O texto dele é bem restrito à experiência francesa, mas vale muito para a gente, né? Ele diz o seguinte, olha, o Japão não vê necessidade de memorizar e de registrar em lei. Por quê? Porque é parte da cultura japonesa o valor do velho, o valor do antigo, o valor de manter isso como ancestral, como equilíbrio social, é manter o antigo. Não precisa de lei, isso é parte da cultura. Onde precisa de lei é porque há riscos de perda da memória. Aí a gente constrói os lugares de memória, né? Tão bem trabalhado pelo Pierre Nora, nossa, fugiu aqui o Nora, pelo Pierre Nora, né? Ou seja, a gente constrói lugares de memória, o registro é um lugar de memória, né? Porque a gente tem medo de perder. Quando se tem medo de perder, se registra. Tá? O que não se tem medo de perder não precisa de registro, né? Deixa para registrar quando tiver o medo da perda. Verdade. Última não, tem mais duas últimas perguntas. Essa agora é do Danilo Simões, em relação a essa diversidade. Ele pergunta o seguinte: estar longe do mar, né, do litoral, contribui para essa diversidade, criatividade e diversificação da nossa cultura, nossa gastronomia? É um dos fatores, sem dúvida nenhuma, é um dos fatores, essa coisa de ser sertão, né? E de ter uma diversidade geográfica, ambiental enorme, né? Ou seja, o ambiente é um fator preponderante, primordial. Preponderante eu não diria, mas um fator fundante, vamos dizer assim, dessa diversidade, né? A gente tem isso muito claro em Minas Gerais, né? As regiões são muito distintas. A gente tem isso muito claro em Portugal, né? A diversidade regional portuguesa é muito grande, né? Então tem várias comidas, né? É uma comida muito diversificada, né? Ou seja, a questão de ser, apesar de ser muito ligada ao mar, né? Mas é muito diversa, tá? Minas está longe do mar, então tem essa no tempo colonial, né? Essa dificuldade de acessar aos bens do mar, a dificuldade de acessar aos bens que vêm pelo mar, né? E a necessidade, obviamente, de explorar o que é próprio, de explorar a capacidade do seu terreno, a capacidade do seu ambiente, e isso força, de certa forma, esse enriquecimento da diversidade, tá? Mas se você pegar, por exemplo, vamos pegar a comida capixaba, ela é muito ligada ao mar, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma diversidade no seu interior, à medida que se afasta do litoral, muito grande, na região serrana, por exemplo, né? Então, esses fatores são fatores condicionantes, não são fatores determinantes. Eles condicionam muito a construção, né? Mas não são determinantes. Madrid, que está longe do mar, caracteriza-se por comer produtos marítimos, por ter uma cozinha ligada ao mar. É um exemplo muito, muito bom. Verdade. Né? Madrid, os pratos típicos de Madrid são pratos de produtos marítimos. E Madrid não está no litoral. Verdade. Né? Bom, a Carol Filgueira, ela faz uma outra pergunta que eu acho que é bacana, importante até para os alunos de gastronomia, para quem está começando a carreira agora. Ela fala o seguinte: como entender a relação entre a liberdade, a criatividade e tradição, né? Seguindo essa transmissão do passado aí. Não é perder a identidade, né? Como que a gente evolui, continua construindo sem perder essa tradição, né?
A ideia da transmissão, né? O que você transmite à posteridade? O que você transmite para os seus filhos? O que você transmite para os seus netos? Você transmite o que é valoroso para você. São as escolhas que a gente conversou antes, né? Eu acho que é aí que está a brecha da criatividade. Você tem essa liberdade para você escolher o que você vai colocar em movimento, o que você vai passar para frente. Né? E o que você escolhe, né? Você escolhe o que tem valor para você. Né? Você escolhe aquilo que você valoriza, né? Que tem sentido para você, né? Que significa algo para você. E você transmite exatamente isso. Então, por isso que tradição, entendida como transmissão, é o correto. Né? É o correto. Eu gosto muito do... valores. Quais valores? Os valores antigos, os valores da história, os valores dos antepassados, os valores da mãe, do pai, do avô, da avó. É isso que você transmite. Por quê? Porque você valoriza o antigo, você valoriza a sua raiz, você valoriza as suas escolhas e as escolhas dos seus. Eu gosto muito nesse sentido aí, porque eu acho que o mineiro ele tem muito uma mania de fazer legumes ultra refogados, né? Que é muito gostoso, é aconchegante e tal, mas você experimentar, por exemplo, agora eu estou com a mania de chuchu cru. Gente, chuchu cru é uma delícia. Você fazer ele, tempera ele ali com um limãozinho capeta, um pouquinho de sal, tal, fica maravilhoso. Então, eu acho que isso é a forma assim, a gente gosta de comer chuchu. É escolha. Isso é escolha. Você cru, né? E por que você escolheu fazer o chuchu cru? Porque o chuchu vem de uma raiz sua que você quer experimentá-lo de outras formas. De outras formas. Legal. Eu prometo que é a última, mas eu não podia deixar de fazer essa, que ela é pertinente também. É do Flávio, do restaurante Chapuri, filho da dona Nelsa também, que é um ícone da nossa cozinha mineira. Patrimônio nosso. Ele diz o seguinte, né? Nos 300 anos da história de Minas, que a gente faz agora em dezembro, nós vamos fazer 300 anos, né? Oficialmente. A gente passou por vários... 2 de dezembro. A gente passou por várias intempéries, várias situações, né? E a nossa gastronomia segue firme aí. A pergunta dele, para vocês dois, com os acontecimentos recentes, tragédia de mineradora, pandemia, como que vocês enxergam a gastronomia do futuro, a gastronomia mineira para frente aí? Pode começar, Ju. Que pergunta desafiadora, né? Uai, não é? Porque a gente vive tomando pancada, né? Essa é para a historiadora cozinheira. Nossa, é uma pergunta muito difícil de responder quando... Ju, eu posso complementar a pergunta para você? A pergunta do Flávio. Você vai me apertar mais ainda? Não. Eu vou querer sua experiência, sua vivência. Né? Você tem toda uma vivência de pensar a comida como historiadora e de ser cozinheira, né? Sim. Como que você transforma, né, essa tradição sua de Belo Horizontina, eu acho, né? Você é uma Belo Horizontina. Como que você transforma essa tradição Belo Horizontina? Como que você vê essa tradição Belo Horizontina na cozinha? Bom, pensando aí o que o Flávio perguntou, pensando no futuro da gastronomia mineira. Bom, eu acho que essa questão de ser Belo Horizontina é uma questão muito importante para mim, assim, né? Porque eu não posso dizer que eu tenho a minha origem na roça, né? Então, quando se fala em comida mineira, tem sempre essa expectativa de você ter essa origem na roça, e eu não tenho essa origem na roça. E aí eu acho que a composição do que o Belo Horizontino, né? Que esse viver em Belo Horizontino trouxe para o meu saber, é que existe um diálogo também com uma certa universalidade, né? Ou com uma coisa mais cosmopolita, porque eu vivenciei muito isso, assim, chegavam as novidades de fora e elas iam para dentro da cozinha da minha casa também. Então, acho que aí, com isso, a gente vai misturando o que a gente traz do nosso passado, né? E com o que estava acontecendo. Então, sempre foi uma coisa muito viva, né? E não uma coisa parada. E a gente sempre vai buscando dar uma viradinha aí na tradição. Por exemplo, eu gosto de fazer comida francesa, então agora eu tenho feito muito o bife bourguignon, e a gente está na época do pinhão. Então vamos colocar um pinhão no bife bourguignon para ver como ele fica, e ficou maravilhoso, né? Então, acho que
talvez a gente pensar em futuro de gastronomia, da gastronomia mineira, né? Eu não tenho uma bola de cristal, gente. E esse momento, para todo mundo que tem um empreendimento de gastronomia, está sendo extremamente desafiador, né? Eu aqui no restaurante, eu fiquei 40 dias aberta e já tive que modificar a operação. E eu fico pensando que na hora que começar essa abertura gradativa, eu vou ter que fazer um terceiro modelo de operação. Então, assim, é muito desafio. Reinventando o tempo inteiro, se reinventando. O tempo inteiro, todo dia. Agora, o que eu vejo assim, que é forte, que está me dando muita força aqui no meu trabalho, é essa proximidade com os produtores, né? com as parcerias que eu estou estabelecendo, e que talvez por eu também estar tendo a oportunidade de ter uma liberdade em relação a cardápio e tal, está permitindo que isso seja uma coisa muito rica, né? Então, isso me liga também um pouco com a fala inicial do Gustavo, com o trabalho que a Emater está fazendo no interior de Minas, de agricultura familiar. Então, isso a gente está trazendo à luz uma riqueza de ingredientes que, se a gente fica muito apegado aos preparos tradicionais, a gente esquece, eles fazem parte da nossa vida, né? Vamos pegar, por exemplo, a vinagreira, que é uma erva maravilhosa e que é tão forte na cultura maranhense, na cultura paraense e tal, e que aqui em Minas pouco se fala dela, mas a gente tem muita vinagreira espalhada por aí, né? Então, trazer ela para uma salada, trazer ela para o arroz, é uma coisa maravilhosa. Então, eu acho que é ampliar o que a gente conhece como a gastronomia mineira, isso vai enriquecer, né, o nosso preparo e vai dar um dinamismo muito bacana. Assim, a gente faz... Ou essa coisa que eu estava falando, que eu brinquei com o Zé Milton do frango com cerveja, né? Ele fez o frango com cerveja, eu falei, gente, eu esqueci desse negócio que a gente fazia muito frango com cerveja, que não é um preparo mineiro, mas, pô, Minas agora tem uma tradição de cerveja artesanal enorme. Então, vamos pegar uma cerveja artesanal de Minas. Aí eu fiz o frango, usei a técnica do pingue frita, servi com angu e com quiabo. Olha que delícia. Então, assim, é uma nova leitura do nosso... Né, não é nenhuma heresia, né, professor Zé Nilton? O Puiati, a Ju respondeu, pôs o dedo no ponto, eu acho, principal, que é o universalismo, o cosmopolitismo, o diálogo, né? Mas eu queria lembrar uma coisa da tradição, que eu acho que é o futuro, né? O futuro é assentar-se na tradição. E o movimento de transmissão é um movimento que vai ao futuro e que volta ao passado. Então, às vezes, o novo é você voltar e usar uma técnica, um material, um ingrediente da sua avó, ou da sua bisavó, ou que foi usada 200, 300 anos atrás, para experimentar, né? E trazer como novo. Ou seja, o antigo trazido à mesa como novo. Tá? Então, eu acho que a base da tradição e a base da criatividade nos permite esse diálogo que a Ju lembrou muito bem. Belo Horizonte, para mim, Juliana, é uma tradução disso, desse diálogo, das várias minas, né? E do que é próprio, né? Como uma cidade construída quase que na virada do 20, quase que no 20, né? No final do 19. Zé Nilton, só falar uma coisinha sobre isso, porque é interessante, porque aqui em Belo Horizonte a gente tinha muita relação também com os vizinhos, né? Então, assim, tinha uma família de vizinhos que eram de Pitangui. O tanto que eu aprendi de comida com eles, né? A comer a paçoca era muito tradicional lá na família. Então, assim, eu já fiz viagens com eles, aí eles levavam aquela lata de paçoca. E depois eu tinha amigos de Montes Claros, aí eu fui conhecer o Piqui. Então, a gente vai, né? O Belo Horizonte tem essa circulação que é maravilhosa, né? Esse universalismo que você disse, né? Sim, acho que essa criatividade com base na tradição e esse diálogo são aí a tríade, né, que responde ao Flávio, talvez, na minha opinião, né? É uma tríade que sustenta o futuro da gastronomia, né? Você tem raiz, né, fundamental, onde você valoriza, você tem a transmissão dessa raiz com as técnicas, com as práticas, com os valores do seu tempo, e você é capaz de criar, indo ao futuro, né, buscando coisas que não são viáveis, que não são comuns, mas também voltando ao passado, ao mais comum, ao mais óbvio, ao mais antigo, ao mais tradicional, né, para ser novo, tá? Então, esse diálogo de tempos, né,
eu sou historiador, eu não poderia deixar de valorizar o tempo, né? Essas temporalidades várias presentes em nós, no nosso contemporâneo, é o que é o futuro da gastronomia. E é a brincadeira mais gostosa que a gente tem para fazer, né? Vamos chegando aqui para o encerramento, convidar aí o Vitório, o Vitório quer falar também, rapidinho, fazer uma pergunta para vocês aí. O presidente Gustavo, da Emater, se estiver ainda por aqui, pode ficar à vontade, pode entrar também aí. E o presidente do Instituto também, Fabiano Zica, para a gente fazer as colocações finais e então encerrarmos aqui esse brilhante bate-papo. Então, gente, ficaria aqui o dia todo, viu, Zanilton e Juliana? E se fosse ao redor do fogão a lenha, então, tomando uma cachaçinha. Uma cachaçinha, né? Não é, Vitória? Você queria... Se fosse uma pinguinha, uma linguicinha, uma mandioquinha. Torresmo. Uma aula de verdade, professor Juliano, professor Zanilton, Juliana, para mim, eu acho que a cada dia a gente aprendendo mais. Eu sou do Vale de Jequitinhonha, lá da cidade de Jordânia, então eu tenho a tradição do meio rural, eu sou filho de agricultor familiar, eu nasci e criei nesse mundo, e participei da história também que me veio à tona quando você coloca a história e tem a ver com a comida, porque me lembro muito bem lá na propriedade nossa, tinha o caminho dos tropeiros. Então, Santo Antônio do Jacinto foi o maior produtor de feijão nos anos 70 e início dos anos 80. E nessa história aí, os tropeiros, eles traziam o feijão na tropa até Jordânia. E aí eles paravam lá na farieira, que era a fábrica de farinha que nós tínhamos do meio rural. Eles ficavam ali, abarracavam ali, ficavam por 10, 15 dias vendendo esse feijão, distribuindo nas lojas, nos balcões, nos pontos na cidade. E ali também a gente produzia a mandioca, produzia o porco para comer e não tinha energia. Então, a carne era conservada na lata, né? Carne de lata. E a gente percebe que essas tradições ela têm voltado muito. E aqui, e lá no Vale, por exemplo, Minas Gerais, ela tem a diversidade, como o professor bem colocou. Então, é a transformação a cada dia, a criatividade fazendo aquilo que veio da história. Por exemplo, nós no Vale, estamos na divisa com a Bahia, então nós temos a tradição daquele que vem do Nordeste, nós ainda temos a buchada, tem todo esse trabalho, a farinha de mandioca, que o Puyat tem conhecido, nós estamos trabalhando, analisando algumas coisas, então tem muito essa linha. E aí, com essa linha, nessa aula, eu percebi muito bem, a Emater tem trabalhado muito essa questão da valorização, transformação do queijo, por exemplo, o trabalho que a Emater tem feito pelo Estado na história, não só agora, mas de longos anos, desde quando está aí, quando o presidente Gustavo colocou isso bem claro no início. Mas aí vem uma questão para mim muito interessante, que foi uma aula aí para mim que me chamou muita atenção. Quando o professor coloca dessa questão da transformação e que não se pode fechar. E isso está provado quando o queijo Minas, que realmente nós trabalhamos muito achando que o queijo da França, que era o melhor do mundo, que toda essa história toda, e quando nós trabalhamos e que tivemos a possibilidade desse queijo de Minas chegar lá na França, provou que não era o queijo da França, que era o queijo de Minas, que nesse momento era o melhor do mundo. Então, isso estava escondido aí por trás da transformação. E isso, eu volto aí, professor, que nós temos muitas coisas nesses rincões de Minas que estão escondidas nessa transformação. Quando se coloca que você vai para o Vale, você tem uma forma de trabalhar o alimento, a história desse alimento. Você vai para o norte de Minas, você tem a questão tradicional do piqui, você volta de outras regiões, você tem o milho. E aí, voltando no que... Acho que foi, não sei quem fez a pergunta aí, no que pós-pandemia, que esse momento que nós estamos tendo essa oportunidade, essa possibilidade de voltar para si, nesse momento, de voltar para essa reflexão, onde as pessoas estão buscando retornar para os seus meios, para os seus ambientes, para as suas tradições culturais. E aí, quando se coloca que o alimento surgiu com o ser humano, o fogo para transformar, e não seria o próximo caminho, seria esse incremento dessa junção do produto, de toda essa transformação, essa questão cultural, essa valorização, onde se transforma, como se colocou aí agora, colocar cerveja no alimento, seria o próximo caminho, o próximo passo para agregar um quarto incremento na mesa e no consumo do produto da sociedade?
Ótima reflexão e ótima pergunta. Eu acho que os momentos de crise, né, são momentos enriquecedores, exatamente porque você se volta para si, né, uma ameaça te põe para pensar as possibilidades que evitem o risco dela e que abrem caminhos novos para evitar esse risco. Então, acho que não é a primeira e nem vai ser a última pandemia, né, que o mundo vai passar por ela. Né? Nós estamos vivendo pela primeira vez, né? Mas há 100 anos atrás nós vivemos uma pandemia no Brasil, uma pandemia mundial que no Brasil causou uma mortalidade enorme, que foi assustadora e que fez mudanças enormes no processo social, que foi a chamada gripe espanhola, que não era espanhola, mas que tem esse nome. Né? Então, acho que os momentos de crise nos possibilitam pensar as transformações que a gente quer. Agora, essas transformações, elas são essas escolhas. Né? Eu sou uma pessoa positiva e otimista, mas eu acho que depende das escolhas que a gente fizesse. Nós não transformarmos esse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, esse momento de dificuldades econômicas, em algo novo para essa economia, para esse capitalismo, a gente não vai fazer uso dessa crise, a gente não vai fazer bom uso da crise. Esse processo reflexivo pode não dar um resultado bom. Normalmente dá. Normalmente a gente espera, tem expectativa de que ele dê, né? De que aconteça transformações benéficas. Com relação ao produto alimentar, eu acho que a pandemia está nos fazendo valorizar o orgânico, está nos fazendo valorizar o pouco processado, está nos fazendo valorizar o seu próprio fazer na sua própria cozinha, o seu domicílio. Isso tudo tem que ser captado por nós para alguma transformação a hora que a gente voltar ao convívio social amplo, né? Ao convívio social normal, vamos dizer assim, ao convívio social que a gente está acostumado. Na comida, isso pode ser transformador. Né? Por exemplo, o reconhecimento dos queijos do Jequitinhonha. Isso não existia até bem pouco tempo atrás. Né? O dia do queijo, né, que é o dia 16 de maio, que foi o dia da assinatura da assinatura da lei, né, que reconhece, que registra o queijo, foi o registro do meu trabalho. Né? Foi reconhecido aqui em Belo Horizonte pelo Conselho Nacional de Cultura, que se reuniu em Belo Horizonte, no dia 8 de maio de 2008, né, lá no Museu de Artes e Ofício. Eu estava presente como convidado da reunião. Foi aprovado o registro do queijo, do Cerro, da Canaça e do Alto Paranaíba. Né? Esse registro foi assinado no dia 16 de maio, que virou o dia do queijo. Tá? Eu tenho muito orgulho disso, né? Acho que poucos sabem disso. Quer dizer, o dia 16 de maio é a assinatura de uma decisão tomada em Belo Horizonte pelo Conselho Nacional de Cultura, no dia 8 de maio, 8 dias antes, né? E que fruto de um trabalho de pesquisa de quase 3 anos que eu fiz, né? Nessas 3 regiões. A abertura para novas regiões é uma abertura da crise dessa produção, né? Da disputa de espaço pela produção, pelas outras regiões. Tá? Ou seja, é uma crise que gera a riqueza que a gente está vivendo hoje. Né? Você hoje tem um registro de vários queijos do Jequitinhonha. O registro que eu falo, assim, o registro em encaminhamento. Tem um reconhecimento e uma busca de registro do queijo cabacinha, de alguns tipos de parmesão fresco, né, que são produzidos em várias regiões do Rio Doce, do Suaçuí, do Jequitinhonha, de uma série de vales aí importantes que ainda não tem registro nenhum reconhecido. Então, eu acho que isso é uma crise que pode gerar, né, uma transformação, né, um processo de... E essa transformação pode ser recorrer a coisas antigas. Tá? A ideia é que eu acho assim, não se transforma sem a base fundamental da construção histórico-social. Né? Não se transforma sem uma base, sem uma aderência a uma realidade tradicional, uma realidade que é um costume, uma realidade que é um saber fazer próprio. Tá? Então, acho que se a gente pensar isso, a gente transforma. Tá? E transforma esse momento de crise em algo novo. Né? A Juliana estava dizendo, né? Abriu com um projeto, 40 dias depois teve que mudar o projeto para outra forma, e agora na reabertura vai ter que mudar para a terceira forma. Essa reabertura, essa possibilidade de saídas, só encontra quem se assenta numa construção histórico-social.
né? Muito bom. Obrigado, professor Zé Nilton. Obrigado, Juliana. Presidente Gustavo, o senhor quer fazer as considerações? Perfeito. Primeiro agradecer a aula que nós tivemos aqui hoje, né, do professor Zé Nilton, da Juliana. Realmente, assim, a gente fica muito feliz de estar aqui participando desse conteúdo, né, desse bate-papo, e a gente poder enriquecer o nosso conhecimento. Então, eu queria agradecer essa oportunidade a todos vocês, professor Nilton, Fabiano, Edson Puiati, Juliana. Realmente, a gente fica muito feliz de poder participar desse trabalho com gastronomia e aprender um pouco mais aqui com vocês, né, desse bate-papo tão enriquecedor. Queria colocar a Emater de Minas à disposição para parceria, para trabalhos, para promover o desenvolvimento das pessoas, da comunidade, para trabalhar nessa agenda da gastronomia, que a gente preocupa bastante. E lembrando que a Emater é uma empresa estatal do governo do estado de Minas e somos vinculados à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, a gente está aqui para poder promover o desenvolvimento e construir parcerias que possam levar oportunidade para as pessoas. Muito obrigado, um bom domingo a todos e estamos aqui juntos para contribuir. Obrigado. Eu queria também agradecer a todos que tiveram aí esse tempo todo com a gente, né? Sei que foi de grande valia, todos aprenderam muito, né? Gente de todo o estado de Minas, gente de fora do nosso estado. Muitos elogios, gente. Depois essa live vai ficar gravada lá no Facebook, vocês podem dar uma olhadinha. Mas tem muitos elogios, pessoas ficaram realmente vibrando pelos novos conhecimentos ou conhecimentos reforçados daquilo que a gente às vezes já sabia, mas tinha um pouquinho de medo, né, de considerar. E só para falar do arroz vermelho, o que acontece? Tem uma lenda lá que eu descobri na região de Jabuticatubas, que tem uma feira maravilhosa, chama Raízes do Campo, que é coordenada até pela Amanu, uma associação super dedicada ao produto agroecológico. A Emater também se faz presente lá na região. E eles têm 2 ícones lá que, para mim, são fantásticos. Um deles, até teve uma espectadora que também falou dele, que é o açúcar purgado, que é muito interessante. Daria uma live só para falar dele. Sim. E o arroz vermelho, que pela lenda que eu ouvi o pessoal falando, é o seguinte: quando os portugueses, a colônia portuguesa começou a chegar por aqui, e ali era um caminho também que se passavam, foi proibida a produção desse arroz local lá. Eles já produziam esse arroz, né? E foi proibida em função de mercado, de negócios. E aí ele quase veio à extinção, esse arroz vermelho lá. As pessoas plantavam escondido, porque se fossem pegos, elas eram presas por estarem infringindo, porque se produzisse o arroz, não se comprava lá fora. Então, esse arroz quase chegou à extinção. Esse é o que a gente ouve, né, das pessoas mais antigas lá. E que hoje eles produzem, e assim, é fantástico para fazer uma série de pratos. Eu sempre utilizo na minha culinária, sempre tenho em casa o arroz vermelho, e que também não é só típico dali. Ele tem outras regiões, Danilo falou mesmo, Itajubá, tem algumas outras regiões que também tem uma produção desse tipo de arroz vermelho. Foi só para endossar, mas eu quero agradecer mais uma vez a todos, Fabiano, o Gustavo, o Vitório, e principalmente a vocês dois, professor Zé Nilton e Juliana. Muito, muito obrigado por nós estarmos comemorando aí hoje o Dia da Gastronomia Mineira com tanta riqueza de conhecimento e cultura. Tá? Um bom domingo para todos. Muito obrigada, viu, Puiati, pelo convite. A conversa foi uma delícia e realmente dá para a gente ficar aqui batendo papo ainda muito tempo. Muito tempo. Eu tenho que fazer tutu, já estou ficando preocupada aqui. Vai lá. Tudo de bom para vocês. Eu queria encerrar e agradecer também mais uma vez a oportunidade, o papo delicioso, como diz a Ju, e dizer ao final que viva Eduardo Frieiro. Isso. Ó, primeira edição dele aqui, ó. Primeira edição. Você para de ficar fazendo ciúme em mim com esse livro seu aí, Puiati. Ah lá. Ó, então vamos lá, gente. Ah lá. Um abraço. Então, falou, um abraço, pessoal. E parabéns pelo Dia da Gastronomia Mineira. Obrigada a todos nós.